Oi, oi, gente, muito bom dia, seja bem-vindo a mais um encontro do Bom Dia Senar Mato Grosso. Todas as quartas-feiras, você sabe, você é o nosso convidado a aprender mais sobre assuntos que vão fazer a diferença na atividade sua no campo. Hoje quem está aqui conosco é a Tânia Regina de Oliveira, é engenheira agrônoma, tem doutorado em agronomia e é instrutora credenciada junto ao Senar Mato Grosso. Primeiramente, Tânia, bom dia, seja bem-vindo e um feliz 2022 para você, tudo certo? Ok, bom dia, Patrone, bom dia a todos que estão nos ouvindo e um 2022 abençoado aí para nós aí, cheio de muitas alegrias aí, né? Produção aí com grande escala aí para nosso Mato Grosso aí. Legal, vamos colocar aqui na tela a tua apresentação de hoje. Hoje a Tânia vai falar sobre os benefícios da cobertura morta na agricultura, ou seja, fazer a cobertura ali de palhada ou de outros elementos, né, para justamente de que maneira isso pode beneficiar a produção seguinte, né, Tânia? Mais ou menos por aí. Muita gente já faz, evidentemente, o uso disso, mas a gente vai tratar esse tema aqui, né, realmente com todas as informações necessárias. Exatamente, patrão, é bem importante. Estamos aí, né, no início aí da colheita, aí dando início para a colheita de soja, né? Alguns já iniciou em dezembro a sua colheita de soja e aí janeiro aí, né, toda essa correria com essa colheita de soja, já se preparando aí para o plantio de milho aí, né? E com isso é importante a gente falar realmente dessa cobertura morta hoje e a importância dela, principalmente nos momentos, cenário que nós estamos vivendo nesses últimos 2 anos aí, né? Podemos colocar de grande preocupação com o aumento desses insumos, com toda essa questão que vem acontecendo aí. E essa cobertura morta nada mais é do que colocar realmente o material sobre a superfície para poder proteger esse solo, garantindo a melhor umidade também para o nosso solo ali, né? E isso também trazendo, ou seja, qualidade de vida para essas plantas, que é o que nós precisamos, porque o nosso Mato Grosso aqui realmente tem uma temperatura um pouco elevada, né, Patrone? E isso nós temos que ter um cuidado relativamente muito importante com essas plantas, tá? Então, é gerar condições de vida para a planta e para o solo também, tá? Então, e aí, quais são os benefícios e por quê, né? Então, vem essa questão por quê? Realmente, porque com a cobertura morta nós conseguimos, patrão, disponibilizar uma quantidade maior de nutrientes, ou seja, pausadamente, vamos colocar parceladamente. E lembrando que a nossa planta, ela não pode receber todo esse nutriente de uma vez só, ela tem que receber realmente parceladamente. E é criterioso porque nós temos um momento, ou seja, de desenvolvimento da planta, nós temos R1, R2, nós temos aí os desenvolvimentos dessa planta no ciclo dela. E durante esse período, desse ciclo dela, se é de 90, se é de 100 dias, se é de 120 dias, nós temos que ter toda essa preocupação, porque chega um momento de enchimento de grãos. E nós sabemos que a nossa cultura do milho aí tem aumentado aí, tem sido algo muito interessante, o mercado tem buscado e nós temos que ter mais oferta. Então nós temos que garantir o quê? Produto de qualidade, né? Então precisamos investir nessa questão de solos, né? Reduz a questão dos impactos com gota de chuva, nosso solo não vai estar exposto, então também vai reduzir tudo isso aí. Dificulta o escorrimento superficial, que aí a gente deixa de perder realmente aquela camada superficial, que é o nosso horizonte A, onde é que nós estamos os 20%, as 20 centímetros, onde tem a maior teor de matéria orgânica, então a gente garante isso daí também. Aumenta o tempo de capacidade de filtração do solo, porque nós não vamos perder essa água decorrente de que nós temos cobertura nesse solo. Favorece a atividade biológica do solo, que são aí os elementos, ou seja, essenciais para nós, onde nós temos, né, algo pontual onde o solo vai se desempenhando no decorrer dos dias, né? Melhora a absorção de nutrientes e mantém o solo úmido, que é algo fundamental para nós durante esse percurso aí, com essa cultura do milho aí que vem acontecendo. Exatamente, estava observando você dizendo aqui, você destacou 7 tópicos aí, né, 7 benefícios, né, e encerrou falando justamente da questão de manter o solo úmido por mais tempo, né? A gente está num estado que o sol, ele brilha muito, né, muito forte, e é muito importante quando você tem condições de tentar prorrogar, né, prolongar o tempo de umidade do solo. A cobertura, sem sombra de dúvidas, é uma das grandes estratégias que a agricultura adotou, né, nas últimas décadas. Aí. Exatamente, patrão. E nós estamos aí, vamos colocar nos últimos 8 anos em Mato Grosso, isso tem crescido aqui no Mato Grosso. A gente tem que ter um certo cuidado com o tipo de matéria orgânica, a gente vai estar falando um pouco mais à frente, mas realmente tem crescido e o produtor, nesse último ano agora de 2021, ele vem, ou seja, né, se preocupando. Então, 2022 nós estamos entrando com
pé direito, vamos colocar, realmente aí dando mais condições de ter mais matéria morta sobre o solo para garantir um pouco mais a questão dos nossos nutrientes aí, né? Vamos lá. E quais são realmente nessas plantas que nós temos hoje no Mato Grosso, como também em outros estados, que pode estar trazendo para nós, Patrone, uma certa garantia dessa cobertura do nosso solo. Então nós temos hoje aí a gramínea, né, que é realmente uma cultura que nós podemos estar implantando aí, e isso favorecendo, né, um certo colchão no nosso solo, mantendo realmente umidade, também sendo um pouco mais agressiva, que é para esses solos que estão com alta compactação, como a braquiária, que ela pode realmente estar rompendo, e isso não tendo necessidade de a gente entrar com implementos para poder estar rompendo essa questão da compactação. O milheto, o sorgo, as nossas leguminosas e a crotalária. E aí eu venho frisar um pouquinho sobre a questão da crotalária, como também na braquiária, que a crotalária hoje, Patrone, ela traz para nós um benefício muito amplo, que é a questão de controle de nematóide do nosso solo, tá? Então nós conseguimos controlar. Infelizmente o nosso solo nós não temos cerca para esse nematóide, né? Então nós temos aí diversas raças de nematóide, que isso acaba sendo agressivo para nossas culturas. E também ela tem aí o benefício de nitrogenar o nosso solo. Então reduz o que eu custo com insumos também. Então o produtor faz uma cobertura, se retém umidade no solo, agrega valor com a questão do nutriente, nitrogênio principalmente, e também entra com o controle aí dessa praga aí que infelizmente para nós é agressiva. Em algumas culturas, principalmente aí na cultura da soja. E no milho também ela não deixa de ser agressiva, ela não tem barreiras hoje que a gente consiga. Então, ao invés do produtor gastar com tanto nematicida, nós conseguimos alavancar aí, Patrone. E aí é claro, né, você não vai conseguir fazer a cobertura, por exemplo, crotalária na área toda, né? Você vai ter que começar a remanejar ou dividir, muita gente faz 20%, 10%, 5% da área, vai ano a ano fazendo essa adaptação, falando em áreas grandes, mais extensas. Exatamente, Patrone, isso daí é uma rotação, né? A gente consegue trabalhar criando, ou seja, mecanismo realmente para evitar essa questão de deixar a área toda só crotalária. Então a gente realmente tem que trabalhar com culturas diferentes durante esse período aí, tá? Perfeito. E aí, quais são as vantagens, então, dessa cobertura morta, né? Acabamos de dizer algumas, né? E aí nós vamos colocar aí, né, a questão bem, a imagem traz bem claro, ou seja, a questão dessa erosão, né? Então, evita essa questão dessa parte erosiva. Nós temos que trabalhar com curva de nível, com terraço, dependendo o tipo, né, do nosso solo, a declividade do nosso solo. Mas, ao mesmo tempo, patrão, nós precisamos nos preocupar também que essa cobertura não é só a questão de erosão. Ela traz os benefícios, que é a questão, ou seja, de fazer essa rotação que nós falamos, ela vai fixar, ela vai fazer uma boa reciclagem de nutrientes, nós temos aí fósforo, potássio, nitrogênio, vários outros produtos aí, magnésio, e realmente esses nutrientes que precisam estar fixados no nosso solo. E com isso, com essa matéria orgânica, nós deixamos de perder esses nutrientes, patrão. Então, de uma safra para outra, nós conseguimos manter ele no solo, fazer uma boa reciclagem, ter um bom volume. E essa cobertura, o ideal também, patrone, e os benefícios dela, é que ela vem trazendo o quê? Uma margem boa de cobertura, não é deixar e o produtor entrar ali cortando a cobertura, para que isso acaba fazendo o quê? Degradando muito mais rápido. Então aquilo ali vai entrar em forma de decomposição e vai deixar de ter todas as vantagens que nós fazemos. Elimina também a questão de plantas invasoras, então essas ervas daninhas nós vamos ter um controle, que também vai competir com nós ali e também vai trazer, ou seja, certas complicações para nós no futuro com inseto, com a questão, nós temos aí a questão de lagartas, nós temos a questão do percevejo, que isso traz para nós uma complicação, tanto em soja quanto em milho também. A gente tem que estar com muita cautela essa questão de ervas daninhas também. Então é importante essa distribuição desse material, não deixar mal distribuída essa matéria orgânica, deixá-la bem distribuída para que ela possa atender a necessidade nossa aí, tá? Perfeito. Vamos, antes de você mudar para o próximo slide, a gente vai para um breve intervalo, Tânia, mas eu ia te perguntar justamente isso, né? O que você considera uma boa cobertura? Você já trouxe alguns elementos aqui. Isso, a boa cobertura, patrão, é que ela forneça para nós reciclagem desses nutrientes, né? Principalmente nutrientes que nós mais consumimos, que são os macro, né? Nitrogênio, fósforo, potássio. Também uma cobertura que ela tenha pelo menos uns 5 centímetros, de 3 a 5 centímetros, né, aí, para que realmente ela
cubra esse solo e que realmente também ela esteja ali bem espalhada. Então, quando nós entramos com o maquinário, a gente tem que procurar deixar ela bem, ou seja, espalhada, não concentrá-la no ponto, que senão a gente deixa solo descoberto e acaba trazendo para nós prejuízo também. A distribuição é muito mal feita, então a gente tem que ter cuidado também na distribuição dessa palhada no nosso solo. E isso sim é garantir resultado aí na produção. Legal, Tânia. Vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Você continue conosco, esse é o Bom Dia, Senar Mato Grosso, hoje falando sobre a importância, né, da cobertura de solo, utilização de cobertura de plantas mortas ali. De fato, os benefícios estão aqui, como a Tânia está explicando. Muita gente, claro, já conhece, já faz uso disso, mas é sempre bom reciclar os conhecimentos também. Continue com a gente, já já a gente volta. Estamos de volta aqui direto do estúdio do Canal Rural Mato Grosso em Cuiabá. Este é o Bom Dia Senar Mato Grosso. Hoje recebendo a Tânia Regina de Oliveira, que é instrutora credenciada junto ao Senar Mato Grosso, engenheira agrônoma, doutora com doutorado em agronomia, e hoje está falando sobre os benefícios da cobertura morta na agricultura. Você trouxe já algumas das vantagens, né? Explicou também a importância da rotação, quais as culturas mais utilizadas para fazer essa cobertura, e agora segue falando sobre os princípios, pilares fundamentais do sistema do plantio direto. O plantio direto que revolucionou a agricultura, a gente sabe disso, né? Exatamente, patrão. Nós estamos aí, né, há 8 anos, né, atrás nós íamos falar muito pouco de plantio direto e tinha uma resistência pelo produtor. Hoje o produtor tem investido mais na questão, ou seja, de utilizar essas palhadas, utilizar esse sistema que realmente ele vê o ganho, né? E esse ganho, lógico, tem alguns princípios aí que a gente precisa respeitar. É o movimentar menos o solo, né? Cortar menos essa palhada, então evitar a entrada com grade, com niveladoras, onde eu vou cortar muita palhada, e isso acaba fazendo o quê? Degradando mais esse material, entrando em decomposição mais rápido e o nosso solo ficando descoberto. Então esse seria, né, o que o produtor realmente hoje ele precisa ter ideia de que, principalmente agora, nós precisamos usar menos insumo, então aproveitar um pouco mais do que nós temos disponibilidade no nosso solo, utilizando mais as nossas palhadas. Rotação de cultura, que seria isso daí, é algo fundamental quando nós trabalhamos com palhada, porque cada cultura vai fornecer nutrientes diferentes. Então é essencial que o produtor tenha em mente, patrônio, que ele precisa realmente trabalhar com culturas diferenciadas. Se eu trabalhei com crotalária aqui esse ano nesse talhão, o próximo ano eu vou trabalhar com sorgo e assim sucessivamente, com gramínea, com a braquiária, criando realmente um mecanismo de rotação de cultura. E a sucessão, que seria consorciar. Nós damos exemplo aí, hoje no Mato Grosso nós temos muitos lavouristas que já têm trabalhado, alguns com um certo receio de estar entrando, ou seja, nesse sistema, mas a lavoura pecuária quer trabalhar a questão do milho com a braquiária, e isso forma-se um colchão, quebra-se essa questão as áreas compactadas vai rompendo, sem que a gente precise utilizar implementos para romper essa compactação que vai adquirindo no decorrer do período. Nós temos máquinas pesadas, né, patrão? Então nós realmente vamos ter solo compactado. E nós temos aí essa gramínea que vem contribuindo muito. E com isso, agregando-se muito, porque nós estamos falando de uma cultura que está alavancando, né, muito. Nós falamos aí de 20% mundialmente, ou seja, nosso Brasil aí em termos de produção de milho para esse 2022 nosso. Então esse 2022 nosso promete aí realmente que a gente vai ter um aumento muito grande de produção de milho. Então tá aí uma alternativa, né? Quanto mais cobertura, mais vou garantir, vou ter menos questão de ervas daninhas, vou ter menos competição, vou ter menos risco aí e vou agregar mais valor para minha cultura. Excelente, certo? Vamos lá. E quando nós falamos em tudo isso, chegamos a uma conclusão que onde nós produzimos, ou seja, aí, média de 55 sacas de soja, nós vamos para 68, que chega nos 90% aí desse aumento. E quando se fala de aumento, é realmente o que nós falamos anteriormente aqui. O produtor precisa ter ideia de que ele precisa investir, mas que essa palhada tem que estar bem distribuída, patrônio, porque hoje, às vezes, o produtor tem um operador que ele não distribui realmente a palhada de forma correta, concentra muito no local, outro espaço não tem concentração de palhada, e isso acaba sendo uma distribuição mal feita.
e com isso nós perdemos também. Então é importante que na parte operacional tenha assim, um controle da distribuição dessa palhada, tenha um colchão, entendeu, de forma realmente bonita, trazendo para nós um aumento, ou seja, e fazendo o que? Ativar o processo biológico desse solo, aonde nós temos ali elementos fundamentais, que é a decomposição desse material, transformando tudo isso em nutriente e agregando produtividade nossa aí, realmente. Agora essas fotos aí é bonito demais ver um solo desse jeito, né? Com tamanho e cobertura, né? Ver essa foto aqui que realmente é muito emblemática. Toda vez que a gente vê propriedades que tem um solo desse jeito, tem uma lavoura instalada sobre um solo com cobertura tão ampla, a gente sabe que vai ter um bom resultado ali, né? Exatamente, patrônio. A gente tem áreas no Mato Grosso, produtores no Mato Grosso que têm investido realmente a questão, ou seja, de matéria orgânica, que tem investido na cobertura morta e ele tem tido um retorno. E com isso, as áreas que ele deixou de fazer, hoje ele tem aumentado as áreas com cobertura morta, tem buscado diferenciar, ou seja, essas culturas para realmente trazer uma rotação de cultura e tem ganhado aí uma porcentagem muito boa. Hoje, né, chegando a 90%, 80% de aumento de produtividade. Então isso falando, ou seja, do preço hoje da saca de milho ou da saca de soja, é um bom dinheiro hoje, né, patrônio? Já bem visto aí para o caixa, né? E aí o cuidado no momento, ou seja, desse plantio. É importante que se a gente trabalha com matéria orgânica, nós também temos que ter esse cuidado. Então, realmente, o solo não pode ser reenvolvido, né? Evitar essa questão. Usar, se for usar uma grade ou niveladora bem leve mesmo, tá? Que às vezes realmente nós temos que nem o milho, aquelas canas do milho, ou do milheto, ou do sorgo, aquelas canas que tem que ser quebrado às vezes. Mas usar leve somente para quebrar ali, não precisar incorporar, a questão não é incorporar, tá? E aí a questão é, nós temos um cuidado muito grande com a abertura desse suco. Então, se for solos argilosos, abrir com 3 a 5 centímetros de profundidade, isso falando de soja e de milho, e se for um local, ou seja, arenoso, abrir com a profundidade aí até de 7 centímetros, o máximo, né? Para que a gente consiga ter sucesso, né? E lembrando, aí nós vamos ter disponibilidade de cobertura morta, vamos ter, ou seja, ali uma condições melhor de vida para esse embrião, para essa semente que vai estar trazendo novos embriões aí para nós, né? E nós temos aí, patrônio, agora, né, podemos dizer que estamos aí nesse 2022 riquíssimo aí, né? Saímos no 2021, entrando no 2022, com grandes promessas que é o aumento de produção de milho no estado de Mato Grosso. E esse aumento promete realmente. Hoje nós temos alavancando mais aí procuras pelo nosso produto e as nossas áreas com certeza vão aumentar, não só falando da questão de saca, mas aumentar também as nossas áreas de expansão. Então, safra 22 vem aí com grande promessa, como a safra também de soja aí, né? A gente espera que realmente termine para nós com uma expectativa muito boa. Sabemos que estamos enfrentando um processo, né, um percurso de chuva muito grande. Mato Grosso tem tido aí, já vem há mais de 15 dias com fortes chuvas, né? Preocupando, porque realmente é uma preocupação. E a produtividade nossa de milho no estado vai para 6,5%, então elevamos muito, né? E expansão nossa nacional com 20%, né? Lembrando que tudo isso também nós temos aí, né, as capacitações para ajudar esse produtor que realmente precisa alavancar mais a sua produção aí dentro do estado. Legal, Tânia. Obrigado pela sua participação aqui. Eu queria trazer uma pergunta aqui do nosso técnico de estúdio, Israel Bauman, que também tem os pés no campo, filho de agricultor, está aqui prestando atenção. Então vai fazer uma pergunta que eu tenho certeza que pode gerar uma resposta interessante para também muitos produtores. Você falou de cobertura do solo, a gente fala de nitrogênio no solo, né? Essa incorporação maior de nitrogênio, você garantir maior fixação de nitrogênio no solo, pode te levar a reduzir a necessidade de adubação? Olha, patrônio, hoje nós temos cultura que sim, ela vai reduzir muito. Como eu dei exemplo, né, nós temos as gramíneas, que realmente as palhadas ela garante aí uma boa nitrogenização no solo, e a crotalária que vai alavancar bastante. Então, realmente, essa distribuição, e nós temos essa rotação de cultura, realmente o produtor hoje vai reduzir. Então, o que nós estamos trabalhando hoje aí na casa de 6.000 a 5.500, 7.000, dependendo o insumo, realmente vai reduzir, principalmente falando de nitrogênio, que a planta precisa. É uma disponibilidade muito grande, pergunta muito interessante, porque hoje a planta precisa no desenvolvimento dela, o sistema foliar dela. Então, para todo, ou seja, durante o ciclo dela todinho, é necessário ter essa disponibilidade. Então, com essa palhada, realmente o produtor tende a reduzir os custos aí com a aplicação de nitrogênio mesmo, tá?
Tá ok, Tânia, obrigado pela sua participação aqui, é sempre um prazer recebê-la, dividindo conhecimento, né, levando informação para quem está do outro lado da tela. Exemplificamos aqui com essa resposta à pergunta do nosso técnico de estúdio. Eu te agradeço mais uma vez pela presença, um excelente 2022 para você. Ok, Pato, muito obrigado, que todos nós tenhamos um excelente 2022 produtivo aí, com grandes expectativas, né, até a chegada de 2023. Valeu. Legal, maravilha, obrigado. E obrigado a você que nos acompanhou nessa manhã de quarta-feira. Para vocês um excelente dia, um excelente quarto, uma excelente semana e até nosso próximo encontro. Fiquem bem.